Boa noite, Sati, boa noite, turma. Vamos ao nosso primeiro encontro de matemática para o INSS técnico, tá certo? Nesse curso, nós vamos ter 4 encontros, tá? Onde eu peguei o nosso cronograma e dividi em 4 partes, tá certo? Hoje é o nosso primeiro encontro e estou morrendo de saudade de vocês também. Recebi vários e-mails, mensagens, dizendo, cadê você? Cá estou de novo. Tá certo? E a gente vai dar início ao curso de matemática. Atenção, nós vimos raciocínio lógico toda, que é uma matéria comum para o técnico administrativo e para o analista, e agora, esse curso ele é específico para técnico administrativo, tá certo? Amanhã nós teremos o curso, junto comigo, de matemática financeira, que é uma parte da administração financeira, tá ok? Mas amanhã é específico para o curso de analista, tá ok? Segunda coisa, todos os slides estão disponíveis para vocês já no site, tanto da aula de hoje, quanto da aula da semana que vem. Eu também coloquei 3 listas para vocês, tá certo? Aí vocês vão falar assim, nossa, 3 listas, assim, 3 listas. 3 não, no caso de vocês são 2 listas. Eu coloquei para vocês uma lista só de matemática, tá certo? Uma lista só de lógica. São todas questões da CESP, tá disponível. Olha só, deixa eu tirar isso daqui de exercício da CESP para vocês. São 170 questões de matemática, mais... Opa, caiu. 100 e alguma coisa também, quer ver, ó? 147 questões de lógica só da CESP, tá certo? Eu estou falando com o pessoal que eu deixei 2 listas para vocês no site, além da aula de hoje. Tá? São 170 questões de matemática, que é o curso que a gente vai ver, e mais 147 de lógica. Somente questões da CESP. Só CESP. Tá certo? Mais nada. Então, eu achei importante passar isso para vocês, porque treinando as questões da instituição é que a gente consegue passar. Principalmente porque a CESP ela é peculiar, né? Ela tem um tipo de questão diferenciada do restante. Tá ok? Então, faça o download e comece a fazer. A galera que já fez um monte de exercício de lógica, tá aí, ó. Mais 147 para vocês. E a da matemática, que a gente está começando hoje. Eu vou pedir para vocês fazerem o download e imprimir. Não fiquem bravos, deram muitas páginas, mas é porque são muitas questões. Foram 27 páginas de exercício só de matemática. Mas é porque durante esse curso eu vou resolver algumas questões de matemática com vocês. Então eu vou falar assim, ó, é a questão 38 da lista. Aí vai estar escrito no slide, vocês vão anotar a questão 38 da lista, se você não tiver com ela, mas é bom que você tente fazer primeiro, tá ok? Antes de começar o curso, tá, geral, eu tenho o seguinte, quando eu comecei lógica, eu lembro que eu recebi vários e-mails do tipo, nunca estudei, sempre fui péssimo, enfim, pessoas, né, tive dificuldade, e no final do curso essas mesmas pessoas disseram, agora eu consigo, e já posso dizer que eu não sei, que eu não sou tão ignorante. Eu tenho um aluno, o Júlio, ele vira e fala assim, Júlio não, o Ricardo, ele virou para mim e falou assim, pela primeira vez na vida eu aprendi a pensar. Que a lógica é isso, ela te ensina a pensar e te ajuda a ter coerência. Então, a matemática, a grande dificuldade da matemática nos concursos é mito, tabu, tá certo? Existe um tabu que a matemática elimina. Realmente não é tabu, não, é verdade. Quem te elimina, na maioria dos concursos, é a matemática e a lógica, tá certo? São as 2 disciplinas que mais eliminam o candidato. Por quê? Exatamente porque você tem esse medo, tá certo? Você já vai para a prova com esse medo, e aí, né, desencadeia tudo, enfim. Não vou mentir para vocês,
Não vou dizer para vocês que quem teve dificuldade num curso relâmpago igual o nosso vai aprender tudo, não vou mentir, não vai. Mas o que eu vou fazer é mostrar para vocês como que cai na prova e o que você não deve fazer. Porque o que você vai fazer, você já sabe. Eu quero te mostrar o que você não deve fazer. Eu arrumei 10 verdadeiros ou falsos, que quem já fez o meu curso já viu esse, verdadeiro ou falso, e eu não tiro ele por um único motivo. Quase ninguém acerta, tá certo? E eu tenho certeza que quem já viu e quem já fez ainda vai errar, tá certo? Então vamos lá, olha só. Você vai colocar se é verdadeiro ou falso. Só anotar isso aí. Se x é menor que y, então x ao quadrado é menor que y ao quadrado. Se um número é menor que o outro, elevando ao quadrado, ele continua menor? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, é verdadeiro ou falso? Você acha que é verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então tá, número 1 é verdadeiro, segundo a colega de vocês. Outra. Não sei, mas se é pegadinha, é falso? Não sei. Raiz de x ao quadrado é x. Olha só, se você cortar aqui e aqui, ó, vai dar x. Sendo um número real, é claro. Tá certo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Beleza. Então a 2 também é verdadeira. Mais uma. Todo número natural é divisível por ele mesmo. Você tem um número que dividir por ele mesmo, dá 1, por exemplo. Isso é verdadeiro? É? Então, beleza. 4. O conjunto dos múltiplos de um número natural é infinito. O que vem a ser os múltiplos de um número? Por exemplo, os múltiplos de 3 são 0, 3, 6, 8, entendeu? E aí vai. Eu quero saber se esse conjunto é um conjunto infinito. Certo ou errado? É certo? Então tá, verdadeira. Mais uma. Questão 5. É finito? Não sei. Você que sabe. Você entendeu o que é múltiplo de um número? Vou falar então diferente. Vou dar o conceito de múltiplo à dúvida. Múltiplo de um número é pegar um número e multiplicar por todos os números naturais. Então, quais são os múltiplos de 3? 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Então, eu vou ter um múltiplo natural, tá certo? Então, o que as pessoas falam? Como o conjunto dos números naturais é infinito, vai ser infinito, entendeu? Questão 5. Raiz de menos 3 vezes raiz de menos 27 é menos... Conservo o radical aqui, ó, tá vendo? Ó, mesmo radical, eu conservo e multiplico lá dentro, vai dar a raiz de 81, que é 9, certo ou errado? Tá errado? Falso. Questão 6. Se x ao quadrado é igual a 25, a gente isola o x, então o x vai ser mais ou menos a raiz de 25, que é 5. Então, já que raiz de 25 é mais ou menos 5, eu posso falar isso daqui. Raiz de 25 é mais ou menos 5, porque é uma equação. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Então, beleza. Ó, a colega da sala está respondendo para vocês, hein? 7. Se o que já passou são 3/5 do que falta, agora são 14 horas e 24 minutos. Aí você riu, ela riu, igual ela riu, um monte de gente riu também, tá certo? Eu vou falar para vocês. Para você não precisar de fazer conta. Se você calcular 3/5 do dia, um dia tem 24 horas. Então, se você fizer a seguinte conta, 3/5 de 24 horas, vai dar exatamente 14 horas e
24 minutos. Por quê? 3/5 de 24 horas é o mesmo que fazer 3 vezes 24 dividido por 5. Ou seja, 72 dividido por 5. 72 dividido por 5 vai dar 14 horas, sobrar 2, que a gente tem que transformar para minuto. 2 horas são 120 minutos. 120 minutos dividido por 5 dá exatamente 24 minutos. Tá certo? Então, para que você não perca tempo fazendo conta, ou que ache que a conta é uma coisa absurda, calcular, nossa, caraca, 3/5 de 24. Aqui, ó, acabei de fazer para vocês, ó. Nem é tão difícil assim, né? Então, fazendo isso ali, eu tenho exatamente 14 horas e 24 minutos e eu quero saber se isso está certo ou errado. Certo? Então, a 7 é verdadeira. Vamos para 8. Pai e filho moram juntos e trabalham na mesma fábrica. O filho vai de casa à fábrica em 20 minutos e o pai em 30 minutos. Se o pai sair de casa 5 minutos antes do filho, este levará 10 minutos para alcançar o pai. Só pensa, 2 segundinhos. Certo ou errado? Errado? Ele vai levar? Quanto você achou que ele vai levar? 5? Então, beleza. Então, a 8 está errada, segundo a colega. 9. Um número primo é todo número que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Tá certo? Por exemplo, 3 é um número primo. Quais são os divisores de 3? O 1 e o 3. 5 é um número primo. Quem é que é? Quais são os divisores de 5? O 1 e o 5. Então, para ser número primo, segundo o conceito dado em prova, é todo número que divide apenas por 1 e por ele mesmo. Certo ou errado? Oi? Não, não tem. A colega fazendo um comentário. Divisão por 0. Presta atenção. Não existe divisão por 0. Por quê? O que é o ato de dividir? Tá aí. O ato de dividir é pegar o que eu tenho e repartir entre as partes. Se você tem 0 partes, você não faz nenhuma repartição. Você não divide nada. Então, não há divisão. Então, antes que você continue com esse pensamento, olha só, não existe divisão por 0. Por isso que quando tem um denominador, tá lá, eu coloco lá, por exemplo, 1 sobre x, o professor escreve sempre do lado, ó, x é diferente de 0. Porque o denominador não pode ser 0, não há divisão por 0. Tá certo? É por isso que vem sempre isso escrito lá na prova, às vezes a gente nem sabe para que está escrito aquilo, é por isso. Se tiver número variável no denominador, esse número não pode ser 0. Então, todo número que divide apenas por 1 e por ele mesmo é um número primo? Certo ou errado? Não. Isso, entendi sua pergunta. 9. 9 divide por 1, 3 e 9. Então, ele não é primo. 10 é primo? Não, porque ele divide por 1, 2, 5 e 10. 11 é primo? É, porque ele divide apenas por 1 e por ele mesmo. Que é o que está falando naquele conceito. Entenderam agora? Então, eu estou tentando te mostrar como você pensaria na prova. Porque na dúvida do conceito, o que você ia fazer? Você ia ficar testando os números, né? Concorda? Se você não sabe, você vai substituindo mentalmente e vai vendo. Não é. E aí você chega à conclusão. Tá certo? Então, vocês acham que número primo é todo número que divide apenas por 1 e por ele mesmo? Verdadeiro, então. E a questão 10 está assim.
Amanda recebe 50% a mais do que Carla. E Beatriz recebe 25% mais do que a Carla também. Logo, Amanda recebe 20% mais do que a Beatriz. Se uma ganha 50%, por exemplo, eu recebo 50% mais do que você. Tá certo? Aí, o Carlos recebe 25% a mais do que você. Então, eu e o Carlos, a diferença nossa é 20%. É isso que está falando a questão. Chegou agora? Certo ou errado? Errado? Tá esquisito, né? Dá a impressão assim, ó. 150, 125, né? Porque é 50 a mais e 25 a mais, né? Então, 150. Vamos supor, eu recebo 50, você recebe 100 reais. Eu recebo 150 e ele recebe 125. Não é isso? Então, a nossa diferença é 120? É isso que está falando, né? Traduzindo numa linguagem corrente, seria isso a interpretar. Certo ou errado? Certo? Então, a diferença de 150 para 125 vai ser 120. Ó, 20% de diferença. Então, tá certo. Olha, essas foram as respostas daqui da sala. Você deve ter anotado as suas respostas assim. Aí. Todas essas questões eu tirei de prova. Todas. Tá certo? Não tem nenhuma. Tá? Volta aqui para mim. Carlos, deixa eu mostrar para o pessoal, falar de onde que eu tirei essas questões. A primeira questão é uma questão da Fundep. A segunda é uma questão da Fundep. A terceira é uma questão da Fumarc. A quarta é uma questão da CESP. A quinta é uma questão da Fundep. Sexta e sétima é uma questão da CESP. A oitava é uma questão da CESP. A nona é uma questão da Fumarc. E a 10ª, eu não me lembro. Não sei se é Fundep ou se é ESAF. É uma das duas. Não, eu acho que é Fundep. Tá certo? Eu estou mostrando para vocês de onde não tem nenhuma dessas questões, nenhuma delas. Eu coloquei alguma coisa do tipo que você não se lembra, por exemplo, um logaritmo, uma regra de 3, que tem que fazer uma conta mirabolante, tá certo? Eu não coloquei nenhuma. Eu coloquei só conceitos básicos, coisas assim, que a gente, né, meio que decoreba da vida da gente e que cai em prova. E para você marcar se está certo ou está errado. Por exemplo, as da Fumarc vinha assim, marque a correta ou marque a incorreta. Entenderam? As da CESP também. As da CESP, mas da Fundep também. Vinha lá, marque a correta ou marque a incorreta. Tá certo? Então, quando vem uma questão, marque a certa ou marque a incorreta, fica semelhante ao estilo de questão da CESP, que é certo ou errado. Tá certo? Pois bem, eu vou colocar agora o gabarito real. Tá certo? Eu vou mostrar para vocês, aqui do lado, até escrever em vermelho, qual é o gabarito real dessas questões. Tá? A número 1 é falsa, a 2 falsa, a 3 falsa e a 4 falsa. Mas, pode deixar lá. A 5 falsa, a 6 falsa, a 7 falsa, a 8 é verdadeira, a 9 é falsa e a 10 é verdadeira. Então, ó, você acertou 3 em 10, 30%, sem ver nada da matéria. Você não viu nada, nós não tivemos aula nenhuma ainda. Você já acertou 30%. Falta só 60% para dar os 90% que você tem que fazer. Tá certo? Então, eu tenho certeza, ela está aqui falando assim, nossa, eu acertei só 30%. Gente, eu tenho certeza que mais gente acertou a mesma quantidade que você. Eu tenho certeza. Tá certo? Por quê? São pegadinhas. Tá? O português, ele faz diferença na prova de português e na minha prova, assim como fazia lá em lógica. Primeiro, conceito não é consequência.
Conceito não é consequência. Nós temos que saber diferenciar o que é um conceito, o que é uma consequência. O que é uma ideia e o que é um resultado. Eu tenho que saber isso, tá certo? É diferente, tá? A maneira em que eu coloco o português para te induzir o erro é que pega vocês nas provas. Então, a sua dúvida, por exemplo, você lê uma questão, nossa, eu sei que isso daqui é uma equação. Mas aí, interagir com o enunciado, tipo assim, você sabe a matéria, mas não sabe aonde que você vai encaixar aquele enunciado. Deu para entender? Então, a dúvida de vocês em matemática, ela é menor do que a dúvida de vocês em lógica. Porque a lógica, o professor, quando escreve, ele coloca um português que te envolve e te induz ao erro. A matemática é mais fácil. Por quê? O que você vai ter que fazer é assimilar aquela fala no que você aprendeu. Coisa que a gente não aprende na escola. Tá? Porque na escola é um decoreba, é uma repetição do livro, né? Então a gente acaba não aprendendo essa fala. Então o que a gente vai fazer é isso. Eu vou fazer questões de prova e mostrar para vocês do tipo assim, ó. Tá vendo escrito isso aqui, ó? É por isso que eu pensei que era... A dica que eu vou dar é essa, entendeu? Eu interpretei que é um sistema, que é uma equação do segundo grau, através dessa dica. Palavras-chave que tem no enunciado e que vão te levar à resposta correta. É mais ou menos como técnicas com regimento interno. Tá certo? Você está fazendo uma prova de regimento interno, e aí quando você começa a ler o início da frase, falando do departamento, já vem igual um chip de memória. Aí seu artigo, isso fala sobre como proceder perante uma situação dessa, já vai lá no livro e acha. É isso que eu vou fazer com vocês. Eu sei que é difícil, matemática é complicado nesse ponto, mas é mais fácil do que você pensa. Aí você está pensando assim, Valéria, mas tem coisa aí que para mim era verdadeira minha vida toda, como que a partir de hoje ficou errado? Então, para que você não fique frustrado no dia de hoje, no nosso primeiro encontro, eu já te frustrei? Não. Para que você não fique frustrado, eu vou resolver uma por uma e, sim, eu te induzi ao erro, sim. Esse é o meu objetivo. Nosso objetivo não é eliminar candidato, então eu te induzi ao erro, sim. Algumas delas ali, eu falei conforme eu queria que você pensasse, porque é assim que a gente faz em prova. Então, deixa eu voltar na primeira. Se x é menor do que y, então x ao quadrado é menor do que y ao quadrado. Tá ok? Muito bem. O que você pensou nessa? Eu vou escrever aqui do lado, ó. Então, isso daqui, ó, que está em vermelho, é o gabarito correto desse verdadeiro ou falso. Tá ok? Olha só. Número 1. Se x é menor que y, então x ao quadrado é menor que y ao quadrado. Então, olha só. O que você pensou? Vê se foi isso. 2 é menor que 3. Então, quando eu elevar ao quadrado, 4 continua sendo menor que 9. Não é isso? Agora, presta atenção. Menos 3 é menor que menos 2. Quando eu elevo ao quadrado um número negativo, ele fica positivo. Então, vai dar 9 e 4. Não vai ser menor, vai ser maior. Então, para que a número 1 ficasse certa, tá certo? Eu teria que falar que são números maiores ou iguais a 0. Como não falou nada, eu posso supor que é qualquer número real. E é aqui que vem uma ideia, que é a seguinte. Eu tenho a reta real. Está aqui o 0, o 1, o 2, o menos 1 e o menos 2. 2 é maior do que 1. Menos 2 é menor que menos 1. O que é maior positivamente é menor negativamente. Daí é que vem, quer ver, vocês vão lembrar agora, ó. Menos x é maior do que 5. Quando a gente resolvia isso daqui, tá certo? A gente multiplicava isso por menos 1, vocês se lembram disso? Para inverter o sinal do x. Aí ficava menos com menos mais x. Se é maior, vira menor, menos 5. Por quê?
o que é maior positivamente é menor negativamente. Então, ah, Valéria, mas isso não era inverter o sinal? Na verdade, vocês é que apelidaram inverter o sinal. Tá? O professor fala, inverte, mas não é inverter o sinal. Ele fala exatamente isso. O que é maior positivamente é menor negativamente. E aí vocês falam assim, inverte tudo, inverte tudo. Aí, se você for pensar assim, vai lá para a lógica. Vai lá para a lógica. Volta lá na minha lógica. Se não é maior, teria que ser menor ou igual. E não é isso que acontece. Entenderam? Lembra, na lógica, se não é maior, tem que ser menor ou igual. Se não é igual, então é diferente. Então, se eu fizesse menos x igual a 5, na hora que eu multiplicasse por menos 1, tinha que ficar x diferente de menos 5. E não é. Então, na verdade, tá certo? Essa fala tem a ver com a lógica. Não é negar, não é fazer o contrário. Tá certo? Porque se não é maior, teria que ser menor ou igual. É inverter, porque o que é maior positivamente fica menor negativamente. Tá ok? Entenderam por que o número 1 está errado? Então, beleza. Pode deixar ali. A número 2. Por que a número 2... Pode deixar lá mais um pouquinho, né? O pessoal está copiando, né? Enquanto isso, deixa eu ver essas mensagens que chegaram aqui para vocês. Uma aluna fala assim, quando começa a matéria, tudo bonitinho, Vanessa, tudo bonitinho, facinho, tá certo? Aí depois, quando começa mesmo para valer, aí o bicho pega. Faz isso não. Volta aqui então agora para mim. O que eu te fiz aqui? Eu te induzi ao erro. Eu falei que você podia cortar. Quem corta é você. A gente não corta nada. Olha só. Raiz de 2 ao quadrado, você vinha aqui e fazia pimbô, pimbô, dá 2. Agora, olha só. Raiz de menos 2 ao quadrado, se você cortar, vai dar menos 2. Então, isso só é verdade se forem números reais, o quê? Positivos ou zero. A gente fala que isso aqui são reais não negativos. Isso não vale quando o x for um número negativo. Tá certo? Valéria, mas eu fiz isso a minha vida toda. Mas a vida toda o professor colocou lá no enunciado ou no cantinho que era um número positivo ou zero. Ou seja, que era um número não negativo. Tá?